Glória a Deus, aleluia. Quero pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Atos 14. A partir do verso 1. Se você não está com a sua Bíblia, pode acompanhar aqui. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo. Vamos repetir isso? De tal modo? De tal modo. Olha que interessante. Verso 3. Pula lá para o 3. Entretanto, demoravam-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor. Diz assim, falando ousadamente no Senhor. Esse era de tal modo. Volta lá no verso 1. Então, juntos na sinagoga judaica, e falaram de tal modo, ou seja, ousadamente no Senhor, que veio a crer grande multidão. Volta lá no verso 3 de novo. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual, o Senhor mesmo fazia o quê? Confirmava a palavra de sua graça. E como é que o próprio Cristo confirmava a palavra que foi dita ousadamente? Concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Diga aí para o seu vizinho, você prega a palavra da graça? Olha que interessante, a Bíblia diz que os apóstolos ensinavam a mensagem da graça e o Senhor confirmava com o quê? Poder sobrenatural. Então, onde que é liberado mais poder sobrenatural nesse mundo? Onde a palavra da graça é abundante. Quando nós falamos dessa graça maravilhosa, quando nós falamos do próprio Cristo, poder é liberado. E eu fiquei tão impressionado aqui no domingo passado, eu fiz um apelo aqui para oração por pessoas enfermas. E não tinha um enfermo aqui nesse lugar. Eu creio que isso é um sinal do poder da graça de Deus. Porque quem conhece a graça de Deus, ele tem acesso direto ao Pai, ele recebe poder. E não tem como ter uma outra consequência a não ser essa: sinais, prodígios, fortalecimento, alegria. Pergunta aí ao seu vizinho, você é uma pessoa feliz? Se você vê que ela não respondeu, fala para ela, você precisa conhecer a graça de Deus. Eu quero dizer aos irmãos que a graça de Deus não é uma visão, o evangelho da graça não é uma visão. Se nós chamarmos a graça de visão, nós estamos rebaixando algo que é excelente e mais alto do que qualquer outra coisa. Visão é a forma como eu e você interpretamos a Bíblia. A videira tem uma visão, a igreja batista tem uma outra, a igreja presbiteriana tem uma outra. Mas a graça não. A Bíblia fala que o evangelho é a graça. A graça é o evangelho é Cristo. Logo, a graça é Cristo. Não é apenas uma visão. Eu quero dizer aos nossos queridos formandos hoje, eu não vim aqui só para formar você, eu vim aqui para te enviar. Amém. E o meu desejo é te enviar para que você fale dessa graça, para que você mantenha o seu coração aceso com essa graça, porque essa é a única mensagem que vai trazer uma verdadeira comunhão com Deus. Qualquer outra não traz. Qualquer outra não serve. Porque o Senhor Jesus veio nessa terra como homem, morreu numa cruz pelos nossos pecados, nos deu livre acesso ao Pai. E quando eu e você nos experimentamos de Deus direto, nós vivemos a vida abundante. Sabe, fazer o curso não é só uma questão de doutrinamento, mas é uma questão de capacitação, de formação, para que você fale a verdade do Evangelho, que é Cristo. Então eu quero aqui hoje enviar os irmãos a essa nação querida, portuguesa, minha nação. Eu não sou brasileiro, eu aprendi a falar lá,
né? Mas eu sou daqui. Me ensinaram lá, por isso eu falo um pouco parecido com os brasileiros, mas eu sou, na verdade, português de coração. E eu quero fazer uma recomendação aos formandos que serve para todos nós. O apóstolo Paulo, que foi o maior preletor da graça, né, na Nova Aliança, ao final dos dias de Paulo, ele escreveu a última carta, que foi 2 Timóteo. E eu quero que você abra lá. Eu vou ler algumas recomendações que ele nos deu. E creio eu que o apóstolo Paulo era alguém totalmente competente a ensinar e a falar, principalmente da Nova Aliança. E foi alguém tremendamente usado para isso. Então, a carta 2 Timóteo, a partir do verso 1, diz assim: por essa razão, pois, te admoesto, que reaviveis, diga assim, reaviveis o dom de Deus que há em ti. Reaviveis o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, ainda que era uma carta, mas era como se ele estivesse ali. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Diga assim, Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, diga. Olha que interessante, Paulo diz, reaviva o dom de Deus que é em ti. Você fala, pastor, mas eu acabei de ouvir sobre a graça. Não, quando Jesus entrou na sua vida, veio a formação completa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo entrou em você. Logo, com o passar do tempo, eu estava conversando com uma pessoa que me disse isso. Pastor, quando eu me converti, eu percebi o amor de Deus. Eu percebi as experiências com o Senhor. E aquilo foi bom, foi agradável, foi gostoso. Mas com o passar dos anos, esfriou. Lá em Apocalipse fala do amor que se esfriou de uma das igrejas. E eu quero dizer para você, Paulo nos orienta assim, reaviva o dom que há em ti. Está aí dentro, não precisa de alguém fazer nada por você. Uma simples leitura de uma carta poderia reavivar isso que está no nosso coração. Cutuca aí o seu vizinho formando, diz, reaviva o dom que está em você. Não é de covardia, mas de poder. Verso 2 diz, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Lá em Romanos 1,6 diz o quê? Eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Não nos envergonhamos de falar de Cristo. Não nos envergonhamos de falar da graça, do amor de Deus. Porque esse é o poder para todos aqueles que creem. Quantos creram em Jesus? Amém. Então fala aí para o seu vizinho, o poder de Jesus está sobre você. Deus tem colocado uma palavra no meu coração, exatamente essa, para ministrar aos jovens. Quantos são jovens aí? Jovem é dos 12, 13 até os 90. Não, se você se considera jovem, você sabe que o jovem tem um problema hoje. Ele tem vergonha de dizer que é crente. Eu sei que os adultos aqui nunca sentiram isso, é só os jovens que sentem. Mas olha o que Paulo diz. Eu não me envergonho de falar daquilo que é poderoso. Sabe, tem tanta gente que não tem vergonha de falar asneira, que não tem vergonha de falar coisas que não contribuem nada para a nossa vida, para a sociedade. Por que nós, que temos o poder de Deus dentro de nós, vamos ter vergonha de falar isso? Então, cutuca o formando aí, fala, não tenha vergonha de pregar o Evangelho. Vocês podem tirar o chapéu. Verso 9,
capítulo 1 ainda. Diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Não é pelas suas obras. Você não vai pegar agora o diploma e falar, agora eu posso, porque eu tenho um diploma assinado pelos pastores. Não, quando Deus chamou você, vou te contar um segredo. Você pode contar para outros também. Ele não olhou para o que você faz ou fez. Ele só olhou para o que Cristo fez. E porque Deus se agradou de Cristo, então eu e você somos aceitos. Nós somos 100% aceitos. Pastor, mas não depende nada do que eu faço para ser aceito por Deus? Não. Porque Ele nos amou quando éramos pecadores, diz a Bíblia. Quando eu e você éramos pecadores, não queríamos a Deus, não fazíamos nada para Deus, não tinha questão de... Não buscávamos a Deus, nada. Aliás, lutávamos contra Deus, porque Jesus mesmo falou, se ninguém se ajunta comigo, Ele espalha. Mais ou menos esse assim, o versículo. Eu sou ruim de decorar, mas é mais ou menos isso aí. Esqueci o que eu estava falando. Quem não ajunta, espalha. Quem não é comigo, é contra. Olha, eu tenho uns universitários aqui que me ajudam. Não depende do que eu faço. Sabe que sempre quando nós falamos da graça de Deus, que é a justificação sem obras, muita gente questiona e diz, pastor, mas se falar isso, as pessoas não vão, já que são perdoadas, já que são santificadas, sem fazer nada, elas não vão então viver no pecado? Sim, é possível, porque quando Jesus nos deu liberdade, Ele nos deu liberdade para estar com Ele, mas também liberdade para correr dele. Eu e você somos livres. Mas eu não posso dar mais poder às coisas ruins do que às coisas boas. É como, imagina se um adolescente chega na casa dele e fala, mãe, entendi a graça de Deus. Então, a partir de hoje, eu não vou obedecer mais a senhora. Para toda a vizinhança ver que a senhora é bondosa comigo, ainda que eu desobedeça, né, as suas ordens. É a graça de Deus, não é? A mãe vai deixar de amar? A mãe vai deixar de cuidar? Ele vai tomar umas varadas? Vai. Ou uma pessoa chega na empresa para o chefe, vai falar, chefe, é o seguinte, o senhor é crente, eu também, né? Então, a graça de Deus, a justificação é pela fé, sem obras. Então, vamos fazer o seguinte, a partir de hoje eu vou chegar todo dia atrasado, e o que eu tenho que fazer, eu não vou fazer, para o senhor ser conhecido como um chefe bondoso, que me dá o salário assim mesmo no final do mês. Alguém aceitaria isso? Se não tem sentido para nós, não tem sentido para Deus também. E aí eu tenho amigos que são pastores que conhecem a graça, mas não pregam porque eles falam, se eu pregar a graça de Deus aqui, todo mundo vai se enfiar no pecado, ninguém vem mais. Olha que absurdo. Eles olham mais para o que pode fazer para o mal do que pode fazer para o bem. Qual que é o resultado da graça de Deus? Que está em Cristo. Deus está de braços abertos para mim e para você. Mas o outro fica olhando lá, não, mas se falar sobre a graça, então, meu marido vai me trair todo dia. Se ele souber que não tem punição, se ele souber que não há castigo nenhum, que não há nada, ele vai fazer isso todos os dias. Não, se o seu marido conhecer a graça, ele vai te amar como Cristo amou você. Essa é a consequência.
Não devemos olhar para o que pode ser feito para a área do mal, porque isso qualquer um pode fazer. Aliás, quem não é cristão e não tem Deus dentro do coração, ele só consegue fazer coisas más, porque é escravo do pecado. Mas eu e você fomos libertos do pecado. Logo, então, eu não tenho que olhar, se a graça é abundante, eu vou pecar. Não, se a graça é abundante, eu vou correr para os braços do Pai, porque não há mais nada que me separa. Não há mais acusação, não há mais peso, não há mais preço nenhum. Deus está lá, a minha espera é só ir e desfrutar. Essa é a mensagem do Evangelho de Cristo. E olha que, indo aqui para o capítulo 2, verso 1, diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Jesus Cristo. Se tem algo que pode firmar você em Deus, é Cristo. Não é o jejum que você faz toda semana. Não é a oração que você faz toda semana, ainda que isso é alimento. Ainda que isso é importante. Mas o que é mais importante ainda? Eu saber que eu estou em Cristo. O Felipe sumiu. Onde é que ele está? Procura Jesus, que ele está lá. Quando nós somos achados em Cristo, isso nos traz força. Muitos pensam que a força é a obediência à lei, mas não é. Tem muitas pessoas dentro da igreja porque só estão lá por causa da lei. Não, eu tenho que ir na igreja. Se eu não vier na igreja, alguma coisa vai acontecer. Se eu não der o dízimo aqui, Deus não me prospera, não me dá o ordenado do mês. Se eu não vier na igreja, alguma coisa vai acontecer. Se eu não fizer isso, Deus vai... Irmãos, pelo amor de Deus, já pensou a sua esposa chegando para você? Falou: amor, eu vou fazer um café, um pequeno almoço para você hoje, mas porque a lei manda. Lembra, quando a gente casou, nós assinamos a lei? Farás pequeno almoço para o seu marido todos os dias. Então tem que fazer, né? Aí ok. Aí quando ele termina, né, você fala: marido, é o seguinte, eu vou retirar a mesa porque, né, lei 2, lembra? Tirarás a mesa após o pequeno almoço. Eu nem queria, mas, né, fazer o quê? Vou tirar. Aí na hora do almoço a esposa chega: marido, o que o senhor, Vossa Excelência, gostaria de desfrutar hoje, né, do cardápio? Porque lei número 3, perguntarás ao marido o que queres comer todos os dias. Aí à noite, na intimidade, vem a esposa. Lei número 10. Deitarás com seu marido todas as vezes que ele quiser. Aí ela chega e fala: eu estou tão cansado, mas fazer o quê, né? É a lei. Se eu não fizer, eu vou ser mandado embora dessa casa. Eu, né, queria estar a dormir, mas tá bom, vamos fazer, né? Lembra que eu estou obedecendo a lei. Eu pergunto para você: algum marido ficaria feliz com uma mulher assim? A mulher faz porque ama ou porque é lei? Porque é lei. Isso é a mesma coisa que uma pessoa se relacionar com Deus através da lei. Senhor, eu dei o dízimo hoje, ó, está ali dentro. Deixa eu conferir se está mesmo. Tá. Então, me abençoa. Olha aqui, eu estou dando dízimo. Eu não queria, mas é lei, eu tenho que fazer. Aí vai orar, fala: Senhor, Deus, ó, olha aqui, vou orar 1 hora, está gravado. O Senhor faz, né? Ouça aí. Anota no livro da vida que hoje eu orei 1 hora. Será que Deus se agrada? Se eu e você não agradamos disso, será que Deus se agrada? O que Jesus veio ensinar? Que nós podemos viver por amor. Uma esposa serve o marido porque ama. Nós servimos a Deus porque o amamos. Não é para fazer barganha e troca todos os dias com Deus. Não é isso. Agora tem um detalhe aí. Quem é que consegue amar a Deus? Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus
acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, sua alma, seu coração, seu dinheiro, seu carro, sua casa, seu tempo. Aí eu e você não conseguimos. E eu vejo muita gente andar na rua, hoje eu não amei a Deus. Será que hoje eu amei a Deus? Ah, não amei. Eu orei 1 hora, eu acho que eu amei a Deus. Aí no outro dia, não orei. Ixi, eu não amei a Deus, e agora? Primeiro mandato, já reprovou no primeiro, imagina os outros. Vou te falar, sabe quem consegue amar a Deus? Quem entendeu que foi amado por Ele. O apóstolo João fala, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Uma esposa amada não tem dificuldade de amar o marido. O marido amado não tem dificuldade de amar a esposa. Um crente amado não tem dificuldade de amar a Deus. E eu não sei se você tem dúvidas do amor de Deus sobre você, sobre a sua vida. Mas Deus te amou tanto que deu o filho dele. É só você parar para pensar, você que já foi pai, eu estou sendo pai pela 3ª vez agora em agosto, o nascimento da Ana Luísa, e a gente sabe que filho é a coisa mais cara desse mundo. É ou não é? É caro, né? Quem tem 4, 6, sabe bem o que eu estou dizendo. Mas não estou dizendo que o filho gasta. Estou dizendo de quem ele é para você. Você pagaria 1 milhão de euros para tirar um assassino da cadeia? Hã? Por quê? Primeiro que você não tem, né? Segundo que ele merece ser preso. Aí eu vou aumentar a oferta. Não, então paga 1 bilhão de euros para ele sair. Hã? Não. Eu vou aumentar ainda. Põe o seu filho na cadeia no lugar dele. Pois é, foi isso que Deus fez por mim e por você. Será que nós somos amados? Será que o Senhor Ele olha para alguma coisa que eu e você faz ou fez ou vai fazer para liberar desse amor? Não. Ele nos ama totalmente. Todo o amor de Deus por mim e por você já foi liberado. Aliás, não é nem Deus nos ama, Ele é amor. E quando Ele entra na nossa vida, nós entendemos. E porque eu e você amamos a Deus, o cumprir a lei não se torna obrigação, mas normalidade. É normal cumprir a lei. Nós não fazemos porque queremos que o Senhor olhe se eu e você mereçamos isso. Não é para ganhar algo de Deus, mas porque eu ganhei tanto de Deus, é comum fazer. Eu não consigo trocar Deus por outra coisa. Porque eu fui tão conquistado por Ele que pode vir com outra coisa, outros deuses, outros representantes que eu não tenho nem olho. Não é obrigação, é amor. E nós precisamos entender isso, porque essa é a pregação da verdade. Se eu e você andarmos nisso, nós vamos seguir o que Cristo fez realmente. Sabe, estou a lembrar aqui de uma comparação, é uma comparação às vezes meio ofensiva, mas imagina que antes de eu e você nos converter, nós éramos como um cão. Não sei se eu já dei esse exemplo aqui. Éramos como um cão, um cachorro. E aí, quando nos convertemos, a Bíblia diz que a divina semente foi plantada, mudou-se a natureza. Então, de cachorro passou a ser gente, com todo respeito a quem não é cristão. Ok? É só para você que é entender a diferença disso. E aí, então, o cão tem atitudes de quê? De cão. O que o cão faz? O que mais? Morde. Hã? Não,
Fala coisa ruim, né? Coisa boa. Dorme o dia inteiro. Hã? Estraga as coisas, o que mais? Ele mexe no lixo? Ele faz necessidades assim, em qualquer lugar? Ele fica cheirando partes do outro? E isso é o que o cão faz. Essa é a natureza do cão. Então, vamos supor que você não quer que o seu cão faça as necessidades na calçada. Você tem que fazer uma lei para ele. Né? Falar, cão, a partir de hoje você não faz mais cocô aqui na calçada. Ó, a partir de hoje você não vai cheirar mais o outro cão. E aí você tem que pôr uma lei, não é? E às vezes até consegue. Alguns cães são muito inteligentes. Aí vamos supor que você se converteu, a sua natureza foi transformada. E aí você não é cão mais. Você é o quê? Gente. Agora, eu vou pegar alguém que é gente e falar para ele, olha, agora você não faz mais cocô na rua. Precisa falar isso? Não, por quê? Ele não é cão. Pensou, chegar, pastor Hélio, não precisa mais ficar cheirar as pessoas. Não precisa, porque ele não faz isso. Ó, Renata, agora você não pode mais latir. Ok? Proibido. Faz sentido colocar lei para ela? Porque ela não é mais cão. A natureza foi mudada. Por isso que Paulo fala, Romanos 5. Romanos 5, 20, olha o que diz. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela vida, para a vida eterna, mediante a Jesus Cristo nosso Senhor. Capítulo 6, verso 1, diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja mais a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, o que para ele, morremos. Por isso, a lei hoje já não é uma obrigação, porque você não quer pecar. Não é mais da sua natureza pecar. Quando você não tinha Deus no coração, era comum querer fazer as coisas desse mundo. Agora que você foi conquistado por ele, e você desfruta do Deus totalmente, 100%, as coisas desse mundo não te atraem mais. Então não faz questão, não faz sentido nenhum eu ficar aqui colocar regras para você, colocar lei para você. Por quê? Nós estamos acima da lei. A lei agora é uma consequência. Vamos correr para Deus. Está aberto. A porta está aberta. O véu foi rasgado. Eu e você fomos declarados santos. Eu e você fomos declarados sacerdote. Quem que poderia ter relacionamento com Deus no Velho Testamento? Só o sacerdote. E hoje todos nós fomos declarados sacerdotes reais. Povo santo, escolhido, lavado, remido pelo sangue, purificado. A nossa mente a cada dia é mais purificada. O prazer no pecado a cada dia diminui. Eu não vou dizer que por entender a graça a gente não peca mais. É muita insensatez dizer isso. Mas você já não tem mais prazer no pecado. É ou não é? Você está pecando muito aí, hein? Brincadeira. Mas isso não faz o maior sentido, ficar buscando seguir a lei para conquistar algo em Deus. Cutuca o seu vizinho e fala para ele, se livra disso. Deus já agrada-te de você. Fala para ele, você não precisa mais fazer nada para ele. Ele já te viu, ele já te vê. Aliás, ele sabe todos os pecados que você vai cometer na vida. E já perdoou todos. Pastor, mas eu não me vejo como tal. Então passa a se ver hoje. Porque confia na palavra de Deus. O que Paulo fala? Fortifica-te na graça.
Nossa, eu estou na metade, meu tempo acabou. Deixa eu ler, só ler aqui. E o que de minha parte ouviste, presta atenção, formandos. E o que de minha parte ouviste, verso 2, capítulo 2, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Qual que é a palavra que nós usamos para resumir isso aqui? Multiplique-se. Ensina outro e ensina esse a ensinar outro. Aí ele vai ensinar outro, que vai ensinar outro. Por isso a palavra de Deus chegou aqui até Lisboa, porque pessoas lá atrás resolveram seguir a palavra de Deus. E por causa deles nós recebemos a palavra aqui. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Colossenses 3, 1, 2 diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, quem foi ressuscitado junto com Cristo aqui? Então, essa palavra é para você. Se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Capítulo 3, verso 16, Paulo diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sabe quem é habilitado para toda boa obra? Quem fez o curso Ceifeiros? Quem fez seminário teológico? Quem é PhD em divindade? Eu estava a procurar para fazer esse curso. Deve ser bom, né? Divindade. Já pensou? Não. É quem entendeu o que é a boa obra. O que é a boa obra? A obra de Cristo. Quando eu e você fazemos o que Cristo fez, essa é a boa obra. Não depende de mim, não depende de você, depende dele. E ele já fez, já te liberou para fazer. Amém? E Paulo encerra capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Depois disso, não há mais relatos sobre a vida de Paulo. Foi-se. Mas ele deixou um legado. E esse legado hoje afeta a sua vida. Fala aí para o formando que está do seu lado. Fala, você vai ser enviado hoje para as nações, para falar da graça e do Evangelho de Cristo. Aleluia.